Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, no canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre o Diablo 4, novo game da Blizzard anunciado na BlizzCon 2019 e que assim que eles anunciaram o jogo com um trailer sensacional, eu fiz questão de trazer um react real para os inscritos aqui do canal, porém acabou gerando muita revolta por parte dos fãs por eu não conhecer a personagem Lili, filha de Kazan, escolhida pela Blizzard para ser a nova antagonista nesse novo jogo. Isso acabou gerando vários comentários rabiosos e injustos, na minha opinião, porque sim, eu gosto da série, porém eu não conhecia de fato a personagem Lili. É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Eu tenho a minha parcela de culpa, mas a culpa não é só minha não, dona Blizzard. Se inscreve no canal se você não é inscrito, esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. E vamos lá bater um papo sobre o grande jogo de Kazan. O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre já sua licença Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Procurando aquele teclado mecânico boladão full size ABNT2, conheça o Hermes P1A, o novo teclado da linha Professional da Gandias. Com excelente preço e integração para celular, é uma ótima escolha para streamers que não desgrudam os olhos dos comentários. Saiba mais pelo link na descrição. Então vamos lá, pessoal. Eu acho que dentre todos os meus vídeos feitos aqui pro canal, eu nunca tinha visto tanta loucura nos comentários, cara. A galera realmente é muito louca e muita gente ficou muito revoltada pelo fato de eu não conhecer a personagem Lili nem dentro da história do Diablo e nem dentro da história da Bíblia. Porque teve gente falando que Lili é uma personagem tão importante quanto Eva no livro sagrado do cristianismo. Eu me perguntei, nossa cara, onde vocês estão lendo essa Bíblia? Alguma DLC que a EA lançou? É a Bíblia do Sete Pele? Tá estudando religião no Pedro II, na escola Lula Livre? Eu realmente nunca tinha ouvido falar na minha vida desse personagem Lili, que cá entre nós tem um nome estranhíssimo para um personagem bíblico, né? O máximo que eu tinha visto sobre isso era um monte de menina vestida de diabo lá na porra da Twitch mostrando a teta. E eu nunca me interessei sobre essas histórias lado B do livro sagrado, porque se eu não consigo entender nem a do lado A, né? Imagina as do lado B. Mas eu fiz uma pesquisa e não demorou muito para eu perceber que era só mais uma babaquice inventada, sei lá. Me parece que até recentemente, né? Eu boto lá, não, porque apareceu primeiro nos hebreus e os judeus, eu caralho, não. Isso tá estranho, cara. Sabe por que tá estranho? Porque em 1996, 97, 98 não tinha nada de Lili na internet. Né? E se tivesse na internet naquela época era porque era verdade. Porque tudo que estava na internet naquela época era verdade. Tudo que tá na internet hoje é mentira. Então essa história aí é uma lorota, na minha opinião, inventada, sabe-se lá por quem, né? Mas realmente eu nunca tinha ouvido falar nessa personagem, nem na Bíblia de Kazan, né? E muito menos na história do Diablo, porque eu parei no Diablo 1. E quando eu fiz o react lá, que foi um react real sobre o jogo, e eu vi aquela diabona, eu falei assim, caralho, pelo amor de Deus, mais uma personagem feminina, né, sendo antagonista, mais uma personagem feminina nos jogos, tudo bem, eu não vejo problema nenhum quando a história de fato pede uma personagem feminina, e é claro que esse pode ser o caso do Diablo, sem problema nenhum. Só que para alguém como eu, que não acompanhou a série e vendo de fora, me parece só mais um personagem feminino, né, numa posição que não deveria estar. E a gente tem visto isso com muita frequência nos jogos, onde parece que retratar a realidade... Ah, mas pô, Baltar, você quer retratar a realidade do inferno, cara? Não. Mas estou falando num contexto geral dos jogos, onde você vê aí, por exemplo, aquele Far Cry Gêmea Lacração, que tem duas antagonistas gêmeas. A gente vê lá filmes, né, como o Ghostbusters novo, com aquelas mulheres lá que foi um flop danado. A gente vê o próprio Call of Duty, agora Guerra Moderninha, com uma mulher liderando um grupo de rebeldes lá no Uzbequistão, quer dizer, que não faz sentido nenhum, né, se a gente for tentar fazer uma ligação com a realidade. E isso, tantos outros jogos, o próprio Grande Battle também, com um monte de mulher ali na linha de frente,
na Segunda Guerra, o que não condiz com a realidade, a gente sabe. No caso do Grande Breno tem até muito mais mulheres, né, no jogo do que homens, né, e no FIFA também lá. Então, ou seja, a gente sente que tem sim uma forçação de barra, mas eu não quis dizer que esse era o caso da Blizzard, né? E é claro que quando eu vi a mulher lá, eu aproveitei para dar uma zoada, né? Vi a diabona lá, até porque eu preferia que fosse uma diabinha, bonitinha, tá ligado? Aquela que faz o cara largar a família, largar a mulher, larga trabalho, larga filho, larga tudo, né? Quando se encanta por uma diabinha, mas por uma morceguinha, mas não, né? Botou um diabão lá feio pra caralho e eu aproveitei pra zoar, é óbvio, né? Só que eu sei que, de fato, a Blizzard tem histórias incríveis, né? Eu joguei o Diablo 1 e achei a história sensacional. Eu joguei o Warcraft desde o primeiro e parei de jogar quando virou o WoW. O próprio StarCraft, né? Eu jamais questionaria o protagonismo ali da Kerrigan, né? Mesmo se tornando uma antagonista. Uma personagem sensacional. E eu não duvido que esse seja o caso da Lili no Diablo, até porque o Khazão foi derrotado lá várias vezes, né? Agora é a vez da filha do Khazão chegar pra botar os pingos nos is na série. Então foi isso, né? Uma história, cara, de adolescente, de teen, jovem dinâmico aí da Lili, e que eu realmente não conhecia, porque não joguei o Diablo 2 e 3. E, bom, por que eu não joguei o Diablo 2 e 3? Cara, quando eu joguei o Diablo 1, no final de 1996 e início de 1997, eu já falei aqui que a Blizzard, ela foi com certeza absoluta, sem nenhuma sombra de dúvida, a empresa responsável por me trazer de vez para o mundo dos PCs, para ser um jogador de PC. Eu já conhecia a Blizzard do Rock'n'Roll Racing, e quando a gente jogou, eu e meu primo, Warcraft 1, né, e em 96, no meu aniversário, eu comprei o Warcraft 2, e a gente era fã. E no final de 96 eu arrumei um demo, o Diablo saiu no final de 96, né? Eu arrumei um demo em alguma revista e tinha lá o Diablo, mas veio sem nenhum alarde, só tinha umas fotos assim na revista. A gente falou, pô, vamos ver qual é esse jogo aqui. Diablo, né? Porque tinha aquele nome, pô, Diablo, o jogo do Diablo, é Diablo ou Diablo? A gente ficava se perguntando essa porra, né? E a gente instalou o jogo e pela primeira vez a gente viu um jogo isométrico. E a gente ficou realmente encantado com o que a gente viu naquela época, mas o jogo era só um demo. Você só podia jogar com o guerreiro, e naquela época para você comprar um jogo de computador, os jogos eram importados pela Brasoft e eram bem caros, né? Então a gente comprava um jogo no aniversário, um jogo no Natal, alguma coisa assim, e eu não lembro se no Natal eu já tinha gastado a grana toda com bonecos do Cavaleiro do Zodíaco, provavelmente foi isso, mas eu não tinha dinheiro para comprar o Diablo, a gente queria muito jogar o Diablo 1. Então a gente vendo aqueles jornais de informática que tinha do dia, né, que tinha lá a coluna do Gabriel Torres, a gente encontrou uns caras que vendiam um CD pirata, né? E um desses caras era o grande Paulo Weber. Eu espero que o Paulo Weber não esteja assistindo esse vídeo aqui, né? Porque eu tô botando o nome do cara aqui na internet, mas deve ter 1 milhão de Paulo Weber no mundo, né? E a gente ligou pro Paulo Weber, a gente nunca tinha ouvido falar em CD pirata naquela época, né, pra PC. A gente ligou pro Paulo Weber e falou assim, cara, tu tem Diablo? Ele falou assim, pô, tenho. Quanto é que é? Ele falou, R$30. Na época era R$30, né? E o jogo original devia ser tipo 100. Mas R$30 naquela época era muita grana, maluco. Era muita grana. E pra você ter uma ideia, eu levava R$1 e eu comprava um salgado pro colégio. Eu levava R$1, eu comprava um salgado e um refrigerante, né? E a gente pediu, né, pro cara, e o cara demorou tipo 3 dias, eu acho, pra entregar o jogo. E a gente era criança naquela época, tipo 10, 11, 12 anos talvez. A gente ficava ligando pra ele direto, e aí, cara, tá pronto? Quando é que vai vir? Quando é que vai vir? E a porra do jogo demorou tanto pra chegar, demorou uns 4, 5 dias, 3 dias, não lembro. Mas o jogo só chegou numa sexta-feira de noite. Isso próximo do carnaval de 97, né? E eu e meu primo, a gente tava doido pra jogar aquela porra ali. O jogo chegou à noite, na sexta-feira, e a gente não pôde jogar tanto porque os nossos pais iam sair pra procurar casa pra alugar pro carnaval, pra gente passar o carnaval na época, né? Então a gente pegou, instalou o jogo, jogou um pouquinho
E minha mãe falou assim, vai dormir que vocês têm que... Isso porque minha mãe nem sabia que o nome da porra do jogo era Diablo, né? Que a gente comprou meio que escondido a parada, né? A gente arrumou o dinheiro, comprou e... Bom, jogamos um pouquinho ali, no dia seguinte a gente viajou, acordou até cedo pra jogar um pouquinho, mas não deu tempo, né? A gente teve que sair com os nossos pais, passamos o dia inteiro fora e a gente ficou o dia inteiro fazendo plano pra jogar a porra do Diablo. Porque a gente ficou, cara, fascinado pelo universo do jogo, um jogo sombrio e tal, isométrico. Tudo era muito... O boneco era muito bem feito, os diálogos entre os personagens, era tudo muito maneiro. Era tudo muito maneiro. E a gente ficou pensando no jogo o dia inteiro. O dia inteiro. A gente na praia, caralho, tomando banho na praia. Caralho, eu vou jogar com um mago, vou jogar... Tinha um sacerdote, né? Ele, não, vou jogar com a mulher, porque a gente já tem um guerreiro, já tinha jogado com um guerreiro e tal. E, cara, quando a gente voltou, cara, porra, iniciou-se assim uma fase... Sei lá, uma das melhores fases na minha época de videogame também, porque a gente jogou muito o Diablo. Jogamos muito. A gente debulhou praticamente aquele jogo inteiro. Mas ainda assim, naquela época, a gente já tinha reclamações sobre o jogo. E uma das principais reclamações era o fato de cada personagem só ter 3 armaduras. E você pegava as armaduras e a armadura não mudava, só te dava status, né? Só 3 armaduras mudavam em cada boneco e isso era extremamente frustrante. Porque a gente gostava já de customizar os personagens naquela época. Embora os jogos nem tivessem tanto isso. Mas o fato de você mudar a roupa, você botava uma roupinha e não mudava, você ficava, pô, que porra é essa, cara? Então quando a gente ficava ali atrás das armaduras e tal. E eu lembro que eu comecei jogando com o sacerdote, ele começou jogando com a mulher. E ali, maluco, a gente jogou. E o Diablo ele mudava, né, as dungeons conforme você iniciava o jogo. Então eu passava de uma fase e depois era a vez dele. Ele passava de uma fase e era a minha vez. Então a gente jogava assim, a gente não tinha multiplayer naquela época, né? A gente jogava dessa forma. E depois veio o Hellfire, né, que foi a expansão do Diablo, que tinha mais um personagem, um monge e algumas outras histórias. Mas o jogo era sensacional. E o jogo era muito difícil, pelo menos para uma criança de 10 anos ali, de 11, 12 anos, sei lá. E a gente tinha que botar todos os atalhos do jogo ali com poções para encher a energia do personagem. Porque tu chegava lá nas fases mais profundas, né? E vinha várias casinhas, os casinhas te davam uma porrada que vinha metade do sangue, né? Tinha várias casinhas e várias Lili, que ficava soltando com a asa, assim, ficava soltando uma bola de fogo. Cara, era difícil pra caralho, maluco. Então, você tinha que derrotar lá o Lazarus, né? E o Diablo. Essa era a história ali, que eu lembro, assim, muito por alto. O Diablo, o Lazarus era meio que um traidor, né? Ele ajudou o rei a montar um grupo para poder tentar derrotar o Diablo, que sequestraram o filho do rei, uma parada assim. Já faz muito tempo, né? Eu não lembro direito. Mas era realmente muito maneiro. E o Diablo saiu lá no final de 1996. Quando foi em 1998, a gente jogou o Baldur's Gate. E eu tenho o vídeo falando sobre o Baldur's Gate aqui no canal. Se você não assistiu, assista, que é bem interessante. E quando a gente jogou o Baldur's Gate, cara, um pouco depois a gente viu o Fallout, né, lá pro final de 1997, Fallout 2. Mas o Fallout 2 era uma parada meio futurística, né? E a gente gostava muito de coisa medieval na época. Então quando a gente viu o Baldur's Gate 1, a gente falou assim, caralho, o Baldur's Gate 1, ele pega todos os problemas que o Diablo tem e corrige. Ou seja, é um Diablo muito melhorado. Todas as características de RPG do Baldur's Gate eram muito melhores do que a do Diablo. E os combates também, né? Que eram aqueles combates por turno, você pausava, fazia as suas ações, e era muito mais interessante do que aquele combate embolado do Diablo, meio que um hack and slash ali, uma parada meio louca. No Diablo, o fato de você ter flechas infinitas, né? No Baldur's Gate você tinha que comprar as flechas, qualquer coisa que você botava no personagem mudava a aparência do personagem. Então tudo isso levou a gente a preferir muito mais o Baldur's Gate do que o próprio Diablo em si. E o fato de você clicar para o personagem andar, né? Você não ficar andando com o personagem segurando o botão do mouse, né? Então o Baldur's Gate ele veio para melhorar tudo aquilo
que o Diablo tinha apresentado e fez isso com louvor, né? O pessoal da Forgotten Realms, da Black Isle, da Obsidian, que trabalhou no jogo, conseguiu melhorar aquele conceito ali que a Blizzard praticamente criou. E o Baldur's Gate ele foi um divisor de águas tão grande na minha vida e na vida do meu primo, que a gente nunca mais conseguiu jogar nenhum jogo estilo Diablo. Nem Diablo 2, né? Diablo a gente parou depois, porque a gente enjoou, né, do Hellfire. Nem Diablo 2, nem Torchlight, nem Van Helsing, nem Mágica, nem Dungeon Siege, acho que era Dungeon Siege, um jogo que tinha, que era desse estilo também, um RPG. Nenhum. A gente não conseguiu jogar mais nenhum, porque o Baldur's Gate ele melhorou tanto em relação ao Diablo, que a gente acabou deixando o Diablo de lado. E o Diablo 2 ele saiu lá em 2000, junho de 2000, se eu não me engano, e o Baldur's Gate 2 saiu pouco depois, em dezembro de 2000. A gente jogou o Baldur's Gate 2 primeiro que o Diablo 2. Naquela época, é claro que a gente ainda tinha muita esperança no Diablo 2, porque a gente era fascinado no 1, né, também no Baldur's. Só que quando a gente viu o Diablo 2, quando a gente conseguiu pegar o jogo, lá em 2001, alguma coisa assim, a gente já tinha jogado o Baldur's Gate, a gente falou assim, cara, não dá mais pra jogar, né, porque o Baldur's Gate é muito melhor do que o Diablo. E, infelizmente, a gente deixou de lado o Diablo e passamos a jogar só jogos como Planescape Torment, Icewind Dale, Neverwinter Nights. E o Diablo, que era um jogo mais de ação ali, RPG, a gente acabou deixando de lado. E eu lembro que as pessoas jogaram o Diablo 2 por muito tempo. E até há pouco tempo atrás, lá quando eu trabalhava ainda, o Marcelo Schindelar, né, que vem aqui de vez em quando, ele levou o Diablo pra lá pra ficar jogando com o moleque do suporte. E eu vi o jogo e falei assim, caralho, esse jogo é extremamente feio, cara. E eu já achava isso lá em 2000, né, quando eu vi o jogo, 2001, quando eu vi o jogo pela primeira vez. Quando saiu o Diablo 3, eu falei assim, porra, cara, vou ver, vou dar uma olhada. E eu senti a mesma coisa. Quer dizer, o Diablo é um jogo tão simples em relação ao Baldur's Gate que eu acabei perdendo a graça. Eu acabei não achando mais nenhuma graça em jogar o Diablo. Aquela mecânica ali do jogo não me agrada mais. E eu também não joguei o 3 porque na época era muito caro, né? A gente sabe que a Blizzard ela não faz promoção nem pra Rock'n'Roll Race. Nem o Warcraft 1 ela não faz promoção, né? O Starcraft 2, lá a história do Zeratul, eu até hoje não consegui comprar. Aquela porra só vive caro pra caralho. Eles dão desconto se você for comprar todas agora, as 3, mas eu já comprei o 1, o 2, né, as duas histórias, e agora pra comprar do Zeratul tem que pagar preço full de novo. Então eu tô evitando a Blizzard, né? E eu sei que a gente não pode pegar um jogo como o Diablo, por exemplo, que criou uma legião de fãs e transformar ele num Baldur's Gate, né? Isso não se faz, porque vai acabar desagradando as pessoas que ficaram fãs do jogo por conta do que ele trouxe no primeiro. Só que aí, dona Blizzard, você não pode pegar o Warcraft também e transformar numa porra de um jogo online. E simplesmente esquecer dos fãs da série que gostavam do jogo da estratégia. E a Blizzard fez exatamente isso. E ela vem teimando com World of Warcraft há anos. São 15 anos de World of Warcraft, sem mudar absolutamente nada. A mesma coisa que ela vem fazendo com o Diablo. São quase 20 anos, mais de 20 anos de Diablo, quase 25 anos de Diablo, e o 1 é igual ao 2, que é igual ao 3, que provavelmente vai ser igual ao 4, pelo que a gente viu na gameplay apresentada na BlizzCon 2019. Eu torço para que seja um bom jogo, cara. E um inscrito daqui do canal, o Rony, ele mandou a chave dele do Diablo 3. Eu falei, finalmente vou jogar. Vou botar o Diablo 3 aqui, vou ver se eu trago online pra galera. Jogar sem preconceito, porque pode ser sim, né, dependendo, se tratando da Blizzard, que eu tenha perdido uma grande história, cara. Com esse tempo que eu fiquei sem jogar. Quer dizer, tava curtindo outros jogos, e os jogos da Blizzard não me interessavam mais, né? Não o Diablo, no caso, o Starcraft e o Warcraft
eu ainda joguei por muito tempo, mas provavelmente eu perdi uma grande história aí, porque a Blizzard sabe fazer isso muito bem. Então essa aqui é a explicação para eu não conhecer o tal personagem Lili, né? Não precisa ofender ninguém, né? Não é que eu seja o fã igual o Mago David Jones, pô, sou fã, mas só joguei o primeiro. Sim, sou fã e só joguei o primeiro por conta da própria Blizzard, né? Que podia ter dado uma repaginada no jogo ali, melhorado em alguns aspectos, e não, vem insistindo na mesma coisa por 25 anos. Né? É normal que pessoas mais exigentes tenham pulado fora da série, e eu tenho certeza que não foi só eu, não. Muita gente que eu conheço que jogou o Diablo na época, depois que jogou o Baldur's Gate, depois que jogou os jogos da Black Isle, acabou largando de mão a série Diablo. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Eu sei que o vídeo ficou grande pra caralho, mas esse é o tipo de bate-papo que eu gosto de fazer com a galera, até porque eu não tenho mais muita gente para conversar sobre isso, né? Ninguém se interessa mais sobre essas histórias. E vocês estão vendo aqui atrás que eu tô baixando o Red Dead Redemption 2 e eu vou tentar trazer uma live da primeira gameplay aqui no canal hoje, se a Rockstar liberar o jogo antes da pelada, né? Eu não vou faltar a pelada para poder jogar com a galera. E eu espero que vocês assistam aí, que vocês gostem. E o jogo foi R$239 e a minha consciência está pesadíssima porque eu nunca na minha vida tinha dado tanto dinheiro numa porra de um joguinho idiota de cavalo, né? Então, galera, é isso aí. Um grande abraço a todos. Não precisam ficar irritados por conta de eu não conhecer a Lili. É perfeitamente normal você não conhecer uma história idiota lá do B, DLC do livro sagrado. Um grande abraço e até a próxima!